Estamos de volta com o Expresso CNN e hora do grande debate para você. Eu lembro que o quadro é um grande sucesso na CNN americana e um novo modelo no nosso país. E por que nós adotamos esse modelo? Porque o nosso objetivo sempre é apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para que você então construa a sua opinião, a sua forma de pensar. Na última sexta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, autorizou a divulgação do vídeo da reunião entre o presidente Bolsonaro e os ministros no dia 22 de abril. A reunião foi base da denúncia do ex-ministro Sérgio Moro sobre a suposta interferência do presidente no comando da Polícia Federal e na Superintendência do Rio de Janeiro. O tema do debate de hoje é: Bolsonaro tentou interferir indevidamente na Polícia Federal? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite, espectador da CNN. Começamos com você, Caio. Suas primeiras considerações, então, por favor. Bom, é um prazer estar de volta, Mona Lisa, depois dessa folga imensa, aí para usar a sua expressão. Bom, estávamos com saudades de ambos. Vamos lá. Idem. Bom, nesse primeiro tema do debate, a ideia é discutir, com base no vídeo da reunião ministerial, se houve aí algum tipo de interferência indevida do presidente da República na Polícia Federal. E nessa expressão, interferência indevida, o adjetivo é muito importante, porque o indevido, nesse caso, ele é muito mais do que, por exemplo, o impróprio. O indevido é ilícito. Portanto, quando a gente fala em interferência indevida, nós estamos falando, na verdade, em uma suposta atuação ilegal do presidente da República, certo? Eu já disse que, diante de uma prova incontroversa de ingerência política em uma investigação policial, eu seria o primeiro a apontar o dedo. Por isso é importante retomar as provas e as decisões, submetidas à sociedade pela Justiça para a gente formar uma opinião técnica e determinar com certeza jurídica se houve ou se não houve a tal interferência indevida. Bom, com base apenas em declarações à imprensa e prints do ex-ministro da Justiça, o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, suspendeu a nomeação de um diretor da Polícia Federal que preenchia todos os requisitos para ocupar o cargo. Quais as consequências desse ato monocrático, autoritário e ilegal, conforme nós debatemos aqui? O governo cumpriu a decisão e revogou a nomeação, mas ele reconduziu o delegado impedido à Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. E depois o presidente da República fez uma nova nomeação para a Diretoria-Geral da Polícia Federal, que por sua vez trocou a Superintendência do Rio de Janeiro, promovendo o antigo superintendente à direção executiva da Polícia Federal. Então, se houvesse alguma ilicitude flagrante nessa troca, o Supremo ele entraria em ação novamente. Mas a decisão do ministro Alexandre de Moraes era tão casuísta, tão partidária e tão inconstitucional que o STF nem questionou as novas nomeações. Pior, o ministro Marco Aurélio, ele enviou ofício à presidência do STF para que as decisões que interfiram em outros poderes sejam tomadas pelo plenário do Supremo e não de forma individual, como ocorreu nesse último caso. Bom, na sequência vieram a público os depoimentos oficiais do ex-ministro da Justiça e do ex-diretor-geral da Polícia Federal. E aí, em ambos esses casos, os depoentes eles declararam que o presidente da República nunca solicitou informações sobre inquéritos policiais, muito menos interferiu ativamente nessas investigações. O ex-ministro da Justiça ainda enfatizou que, abre aspas, em nenhum momento afirmou que o presidente da República teria praticado um crime. Então, mesmo diante de uma declaração tão enfática, o ministro do STF, o Celso de Mello, ele requisitou as gravações de uma reunião ministerial em que o tema da interferência em órgãos policiais foi abordado. Então, contrariando a lei de abuso de autoridade e violando garantias fundamentais dos participantes, o Celso de Mello determinou a exibição do conteúdo quase completo dessa reunião, e não apenas daquele conteúdo relevante ao objeto do inquérito. E assim nós chegamos aí a essa última prova apresentada para determinar se houve interferência indevida em investigações policiais. As falas do presidente da República nessa reunião ministerial de 22 de abril. Bom, entre muitos palavrões, o conteúdo ele pode ser sintetizado em 3 pontos. Primeiro, insatisfação com os serviços oficiais de informação. Segundo, preocupação com perseguição a familiares e amigos. E terceiro, uma disposição em trocar
cargos de confiança que não estivessem alinhados com o governo. Então, nesse sentido, o presidente afirma categoricamente, abre aspas, eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios sem exceção. E só por amor ao debate, vamos extrapolar a palavra ministérios para abarcar aí todos os órgãos ligados à presidência da República. E mais, vamos admitir que naquele outro trecho em que ele fala trocar a segurança na ponta, seja trocar também o comando da Polícia Federal, que é responsável, inclusive, pela produção de relatórios de inteligência. Bom, ainda assim, não há qualquer menção à ilegalidade, porque é prerrogativa da presidência da República fazer essas nomeações. Isso é, sim, interferir, mas não interferir indevidamente, é interferir como prevê a lei. E convenhamos, que a postura do presidente é escancaradamente defensiva. Ele nunca fala em blindar familiares e amigos da justiça, mas em protegê-los de perseguição política, perseguição judicial, perseguição midiática. Ele claramente se coloca como vítima, não como agente de um crime. E aqui não tem nenhum juízo de valor a respeito disso. Só que o mais importante de tudo, em nenhum momento da fala, Bolsonaro cogita interferir em investigação policial ou cometer alguma ilegalidade. Tanto que o próprio ministro Celso de Mello, ele não teceu juízo de valor sobre essa parte do conteúdo, nem sinalizou o cometimento de crime por parte do presidente, ao contrário do que ele insinuou no caso de outras falas de outros ministros, que a gente vai discutir mais à frente no debate. Suas primeiras considerações, Augusto, agora, por favor. Boa noite a todas e todos. Em 22 de abril de 2020, mais de 45 mil pessoas estavam infectadas por Covid-19 no Brasil. Tínhamos naquela data em nosso país quase 3 mil mortes. O presidente da República convocou então uma reunião com todos os seus ministros para tratar do chamado Plano Brasil, Pró-Brasil. Dos 115 minutos de duração da reunião, a pandemia do coronavírus foi mencionada em apenas 19 minutos e 18 segundos. Augusto, mas o tema da reunião não era especificamente a pandemia. Bom, e que tema, nesse momento, pode ser mais importante do que medidas e planos para salvar a vida? Ao contrário disso, o que pudemos assistir, estarrecidos e incrédulos, foi um dos episódios mais chocantes dos últimos tempos. Há várias análises, tanto jurídicas quanto políticas, que podem ser feitas sobre o vídeo divulgado. Mas eu gostaria de começar com uma pergunta. O que Ricardo Salles, Abraham Weintraub e Damares Alves ainda estão fazendo como ministros de Estado da República Federativa do Brasil? 2 deles ameaçaram e afirmaram que opositores do governo federal deveriam estar presos. Weintraub dirigiu sua fala autoritária ao Supremo Tribunal Federal e Damares aos prefeitos e governadores, que, ao contrário dela e do presidente, procuram seguir a ciência e não a ideologia completamente negacionista. Já Ricardo Salles, num triste desprezo a qualquer sentimento humano nobre, afirmou que o governo deveria aproveitar a tranquilidade causada pela pandemia para passar de baseada uma série de decretos de interesse da sua pasta. As justificativas, desculpas, explicações que esses ministros tentaram dar após a divulgação do vídeo só pioraram a situação. O vídeo está lá, as falas estão lá, as expressões faciais estão lá e a forma como essas afirmações foram feitas estão à disposição de todos os brasileiros, ainda bem. Vamos voltar agora à parte jurídica do vídeo. É muito importante entender que este vídeo ele foi divulgado dentro do contexto de uma investigação em trâmite perante o STF. Investigação essa que procura saber se o ex-ministro Sérgio Moro disse ou não a verdade em relação à interferência do presidente na Polícia Federal. Ao longo aqui do debate, isso certamente vai ser mais discutido, mas é evidente que a versão presidencial se mostra cada vez mais inverossímil. Mais do que a reunião do dia 22, a entrevista dada pelo presidente no início da noite após a divulgação do vídeo traz elementos importantíssimos para a investigação que está em curso. Os apoiadores do presidente, cada vez em menor número, não viram nada demais no vídeo. A reunião só mostrou o presidente como ele realmente é, eles dizem. O presidente fala palavrão mesmo, é um homem do povo. Outros afirmam ainda, mais uma vez, que o vídeo não é a tal bala de prata. Bom, se tem uma coisa que o presidente da República falou nesse vídeo foi em bala.
ele afirmou com todas as letras que quer armar a população. Armar não no sentido dado às suas promessas de campanha de flexibilizar o porte de arma. Não. O presidente falou em armar a população contra prefeitos e governadores que não pensam como ele. Armar a população. Para aqueles que veem algum resquício de normalidade nas cenas divulgadas, eu vou dizer o seguinte. Ao assistir esse vídeo, eu senti de perto, e aqui eu vou usar as palavras do ator Lima Duarte, o hálito putrefato de 1964. Para aqueles que acharam o vídeo normal, eu digo mais. Estamos normalizando o absurdo. Esperaremos o quê? Que pessoas próximas desapareçam na calada da noite para nunca mais voltar? Esperaremos o quê? O fechamento de redações de jornais? Esperaremos que as palavras desses ministros de Estado se tornem realidade e opositores do governo comecem a ser presos, interrogados? É a tortura que está faltando? A todos aqueles que ainda carregam consigo, independentemente de sua ideologia política, um mínimo de respeito à democracia, um mínimo de respeito às liberdades e ao Estado Democrático de Direito, é preciso mais uma vez dizer basta. O silêncio, nesse momento, vai custar caro demais. Vamos então, Augusto e Caio, ao debate, por favor. Bom, falando em silêncio, é importante relembrar ao espectador da CNN o tema do debate, né? Se houve ou não interferência do Executivo em investigação policial. Bom, só pontuando aí um tema que certamente a gente diverge um pouco sobre a questão de armar a população, ou melhor, né, de permitir e de dar o direito à legítima defesa para a população. Vamos lembrar que, de fato, né, as tiranias aí ao redor do mundo, durante toda a história, desarmaram a sua população civil antes de cometerem aí seus arroubos autoritários. Então, acho que foi a fala do presidente, não tem como interpretar fora desse contexto de armar o cidadão de bem justamente contra a tirania que, infelizmente, tem se verificado aí por ensejo da pandemia e, enfim, essa margem maior de atuação que o STF concedeu a prefeitos e governadores. Por outro lado, também, essa é uma preocupação exacerbada do presidente da República, até porque o que a gente tem observado é que as forças policiais, pelo menos aqui em São Paulo, né, que seriam aí encarregadas de dissuadir essas aglomerações, né, especialmente em tempos de pandemia, elas estão prestando continência à população, elas estão prestando continência aos manifestantes. Isso foi verificado aqui na Avenida Paulista e é uma série de vídeos disponíveis na internet sobre esse acontecimento. Mas voltando aí ao tema, né, eu falei en passant para o espectador da CNN que a decisão do ministro Celso de Mello ela viola, né, a Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869 do ano passado, né, de 2019, e também viola direitos e garantias fundamentais. Sobre isso, a gente já teve muito espaço aqui para debater, né, no grande debate aqui da CNN. Nós falamos aí da inviolabilidade, né, da privacidade, da intimidade, nesse caso, da imagem e da honra, né, independente da hierarquia institucional que um cidadão privado ocupa, né? Ele está no governo ou não. A gente já falou aí dos casos em que isso é flexibilizado e nos casos em que isso não deve ser flexibilizado. E a gente sabe muito bem que uma reunião ministerial, né, ela é uma reunião essencialmente privada, né? Ela é registrada para outras finalidades, né? O registro ele tem como finalidade arquivo ou até apuração da verdade no caso de um tema controverso. Não à toa, né, o ex-advogado-geral da União, entrevistado aqui pela CNN, Dr. Osório, ele foi da mesma interpretação que eu, que cabia apenas a exibição do tema relativo ao inquérito, ou seja, as falas, né, dos investigados, então, no caso, o presidente da República e o ex-ministro da Justiça, a respeito de ingerência política em investigação policial. Agora, qual o interesse do público em toda a reunião ministerial? Nenhum, né? Foi mais uma decisão do ministro Celso de Mello, decisão eminentemente política, né? E eu gostaria de ver essa mesma verve, né, do ministro Celso de Mello em relação, né, a outros acontecimentos, né, e a outras investigações relativas aí ao seu próprio colegiado, né? O doutor Augusto ele trouxe aqui para a gente a questão das falas, né, da ministra Damares, também do ministro Weintraub. Teremos oportunidade de debater isso, acredito, com mais profundidade no segundo tema.
mas é importante lembrar que o colega do Celso de Mello, né, o senhor Gilmar Mendes, ele chegou a se referir aos procuradores da Lava Jato como uma organização criminosa, né? E ouviu-se um silêncio muito eloquente. Até quando há troca, né, de insultos entre magistrados da nossa Corte Suprema, como foi o caso, de novo, do senhor Gilmar Mendes com o ministro Luiz Roberto Barroso, a gente percebe um silêncio corporativista por parte, né, dos outros ministros. E aí, claramente, a gente tem o cometimento de crimes, né? Então, mais uma vez, esse duplo padrão, né, esses 2 pesos e 2 medidas aí do decano da Corte, ele se manifesta de forma muito eloquente. Bom, com relação ao interesse público do vídeo, acho que o vídeo, por si só, já explica o interesse público do vídeo. Eu acho que nunca na história recente do nosso país, a população pôde assistir durante 2 horas um presidente da República cometendo uma série de crimes de responsabilidade e dizendo que quer armar a população, sim, para combater prefeitos e combater governadores. E mais do que a fala do presidente da República em relação ao armamento, o que me preocupa extremamente, e não só a mim, mas todos, volto a dizer, toda e qualquer pessoa que tem um mínimo de respeito ao Estado Democrático de Direito, são os atos e ações específicos às armas que o presidente tomou na semana passada. Vamos ver, 3 portarias do governo federal que procuravam trazer maior controle, fiscalização e rastreamento a armas e munições foram vetadas pelo presidente da República. No dia 22 de abril, dia desta reunião, outra portaria foi assinada e o ex-ministro Sérgio Moro afirmou em uma entrevista hoje que só assinou essa portaria sob pressão do presidente da República, portaria essa que triplica a quantidade mínima que cada pessoa que tem um porte de arma pode comprar de munição. Qual é a razão, num momento como esse, de se revogar portarias que controlam as armas e se editar uma portaria triplicando o número de munição? Então, não é apenas uma fala desvairada no momento de nervosismo do presidente da República, são atos concretos. O presidente da República editou, no 22 de abril, uma portaria triplicando o número de munições possíveis para o cidadão usar. Eu acho isso gravíssimo, extremamente grave. Ponto número 2, vamos falar então sobre a interferência da Polícia Federal e sobre o que o vídeo mostra. Caio, a interferência da Polícia Federal, a possível interferência do presidente da República na Polícia Federal, não se dá somente, exclusivamente, na nomeação tanto de valeixo ou de diretor qualquer, ou na retirada e colocada de superintendentes regionais. A interferência da Polícia Federal, e hoje a gente vai conhecendo muito mais sobre os fatos, ela é muito mais ampla. Ela é muito mais ampla quando, por exemplo, após a entrevista concedida pelo Paulo Marinho, apoiador do presidente, grande incentivador de sua campanha, ele disse que a família Bolsonaro recebeu vazamento de uma informação de uma possível, na verdade, que ocorreu, operação da Polícia Federal. Vazamento esse e fato esse que também está sendo investigado. Quando nós juntamos, então, essa informação, por exemplo, de Paulo Marinho, com a informação dada pelo próprio presidente nessa reunião, de que tem ele sim, isso é uma afirmação dele, não sou eu que estou dizendo. Ele afirma que tem um sistema particular de informações e na entrevista que dá depois da divulgação do vídeo, ele chega a nominar quem é esse serviço pessoal. São policiais. É o policial civil de sei lá da onde, é o delegado federal de sei lá da onde. O presidente afirma que tem um sistema particular de informações e ainda nomina as pessoas. Então vamos juntar a informação de Paulo Marinho, de que a família Bolsonaro recebe informações sobre vazamento de operações, com a fala do presidente confirmando que tem um sistema paralelo de informações, com, por exemplo, a fala da deputada Carla Zambelli hoje, dizendo que vai ter uma operação da Polícia Federal contra governos estaduais e prefeituras. Então vamos lá, juntando todas as informações, a possível interferência, mais uma vez, da Polícia Federal pelo governo federal está muito longe de ser uma interferência republicana, está muito longe de ser somente, tão somente, a nomeação, que é sim uma prerrogativa do presidente, de diretores ou de superintendentes. Parece que o problema é bem maior. E esse problema, e é o que mais, às vezes eu já cansei de falar isso, o governo federal precisa de melhores advogados. Porque essas informações partem do próprio governo federal. Foi o presidente que afirmou que tem um sistema próprio. É a deputada Carla Zambelli que antecipou uma possível operação da Polícia Federal. Então, e aqui, certeza... Aqui é uma coisa que a gente vai discutir, eu não queria deixar jurídico demais o tema, mas veja bem, há uma diferença completa em o que a gente chama de standard de prova. Vou tentar explicar de forma extremamente rápida.
A prova necessária para se oferecer uma denúncia criminal, e é disso que a gente está tratando agora, nós temos uma investigação em curso. Essa investigação ou ela será arquivada ou ela virá uma denúncia. A denúncia é o início de um processo. As provas para você denunciar alguém são completamente diferentes do que as provas necessárias para se condenar alguém. Então, quando eu vejo muitas afirmações, não há prova de interferência, as pessoas sempre pensam numa prova para condenação. Isso está há anos-luz. Neste momento, nós estamos discutindo indícios suficientes para o oferecimento de uma denúncia, não para uma condenação. Caio? Não, acho que a gente avançou muito no debate, né? Primeiro, pelo reconhecimento de que todas as nomeações efetuadas pelo presidente da República são legais e legítimas. Depois, pelo reconhecimento de que, de acordo com essa teoria do standard de prova, as provas apresentadas até o momento não são cabais e não demonstram ilicitude incontroversa. Isso é uma interpretação sua, cara. E também no sentido de que o material que a gente extraiu da reunião, e esse é verdadeiramente, vamos dizer assim, o tema primeiro desse debate, né? Ele não produz prova no sentido de incriminar o presidente da República. Então, eu acho que aqui a gente já tem um denominador comum a partir do qual a gente pode sim fazer elucubrações, ilações, suposições, mas não se trata de nada além disso. E isso é muito importante, dar esse aspecto técnico para qualquer análise que se fale sobre esse tipo de crime, até porque a gente está falando de um possível cometimento de crime de responsabilidade que enseja processo de impeachment, que é uma coisa extremamente grave, certo? Então, eu acho que nesse sentido a gente avançou. Outro ponto também, eu acho complexo, né, a gente tomar por certo, né, o depoimento de desafetos políticos, né, de uma autoridade pública, né? E também eu fico me perguntando, qual a ingerência política de fato em investigação policial? A gente pode até discutir a pertinência ou a impertinência do presidente da República receber de fontes diversas informações de cunho policial. Agora, a ingerência política, esse sim que seria um crime gravíssimo, blindar família, blindar familiares, blindar correligionários, né? Mudar a instrução processual, esse tipo de coisa, isso não é aventado por nenhum dos supostos delatores, que não são delatores, né? São depoentes, né? E isso de fato não emerge claro. Portanto, o que eu vejo, por hora, é, em certo sentido, uma tempestade em copo d'água, porque tratam aí de um standard de prova muito incipiente, ainda como se fossem provas cabais para condenação. E eu fico muito curioso também, doutor, de saber exatamente quais foram os crimes e os tipos penais que você observou aí na reunião ministerial. Então, você teria agora 2 minutos, Augusto, ou a gente já vai para o segundo tema? Eles são tão semelhantes que... Então vamos, exatamente isso, que é a deixa do Caio. Tá o segundo tema é esse do debate de hoje sobre a reunião entre o presidente Bolsonaro e os ministros no dia 22 de abril. O presidente e os ministros cometeram, então, crimes durante o encontro. Começamos com você agora, Augusto, por favor. Bom, eu não sei se eu não fui claro, mas as conclusões do Caio da minha fala, eu discordo, mas também não vou ficar debatendo isso, vamos debater mais o tema. Não são elucubrações, Caio, e não são, muito menos, delatores. Nós temos a palavra do ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, que até semana passada era endeusado por absolutamente todos e quaisquer apoiadores do presidente da República. Agora o Moro virou um traidor. Mas até bem pouco tempo atrás era o salvador da pátria, o grande responsável por, em tese, o fim da corrupção em nosso país. São as palavras, queira ou não, de um ex-juiz federal, que foi ex-juiz federal durante 22 anos, e um ex-ministro da Justiça. Não são elucubrações. Também não são elucubrações as falas e as acusações de Paulo Marinho, pessoa extremamente próxima do presidente, assim como Gustavo Bebiano, que também fez acusações, pessoa bastante próxima do presidente e que fez afirmações bastante graves, como também não são elucubrações a fala da deputada Carla Zambelli hoje, a fala antecipando uma futura operação da Polícia Federal. Não tem nada de elucubração. São falas, são fatos que de fato aconteceram. Não são apenas também crimes de responsabilidade. Há vários crimes comuns que podem ter sido praticados. E quando eu falo aqui em standard de prova, eu não estou dizendo que o que tem agora não é suficiente para uma eventual abertura de um processo criminal e que são provas incipientes. Não é essa a conclusão. A única diferenciação que eu fiz para o espectador entender, porque há muita confusão nesse sentido, é que quando se afirma não há prova
cabal está se pensando numa sentença condenatória. Nós estamos, volto a dizer, longe disso acontecer. Há uma diferença no estándar da prova, mais uma vez, entre o que é necessário para se oferecer uma denúncia, para se iniciar um processo criminal e para se condenar uma pessoa. E é isso que a investigação está fazendo. Não se pode antecipar, em forma nenhuma, o andamento final e o resultado final dessa investigação que está em curso. Hoje o ministro Celso de Mello pediu já uma série de diligências novas, há novos depoimentos que precisam ser prestados. Ao final dessa investigação será apresentado um relatório encaminhado à PGR e a PGR, ao fim e ao cabo, é quem vai definir se esse caso deve ser arquivado ou se deve se iniciar um processo criminal. Ninguém vai condenar ou não o presidente daqui a uma semana ou um mês. Simplesmente a decisão da PGR é de se inicia ou não um processo criminal. De crimes vistos só na reunião, mas assim, para falar, eu não quero usar a expressão baseada, porque a última vez que eu ouvi essa expressão me caiu muito mal, mas há uma série de crimes de responsabilidade que foram sim praticados. Inclusive, por exemplo, quando o ministro Weintraub fala que vai prender os vagabundos do Supremo, é dever do presidente da República não responsabilizar seus subordinados, no caso desse ministro, quando eles se manifestam delitos funcionais ou práticas de atos contrários à corrupção. E há uma série de outros aqui que ao longo do debate eu posso trazer para vocês. Caio? Eu acho muito importante, né, quando a gente faz aí acusações de práticas criminosas, que a gente coloque aí esses atos, né, esses fatos concretos dentro de um tipo penal. Acho que essa parte é essencial, né? Quando eu havia comentado aí sobre a lei de abuso de autoridade, né, o próprio presidente da República, ele tuitou, né, o respectivo artigo que, de fato, né, de certa forma, enquadra aí os atos, né, do ministro Celso de Mello, as diligências dele no processo, como ilegais. Bom, trocando aí o tema, falando sobre o cometimento de crimes, eu acho que a gente já se alongou bastante sobre o presidente da República e ficou muito claro, né, tanto pela minha fala quanto a do doutor Augusto, que ainda é precoce falar que houve crime de responsabilidade. Né? E, na verdade, essa é a implicação mais importante, porque, afinal de contas, quando a gente fala de crime de responsabilidade, de impeachment, a gente está falando no julgamento jurídico-político, né? Então, ele é sujeito aí a todas as intempéries e também a todo o oportunismo político inerente à atividade política. Por isso, é muito importante pontuar para a opinião pública qual que é o status do estándar da prova, para usar a expressão que você nos ensinou hoje. Né? Então, nesse momento, não há que se falar em crime de responsabilidade, porque, de fato, não há prova inequívoca do cometimento de ingerência política em investigação policial. Sobre o senhor Weintraub, né, eu imagino que você se refira ao que insinuou, né, o ministro do STF, o senhor Celso de Mello, quando fala em injúria, né, porque em determinado momento da sua fala existe uma associação aí que o ministro faz entre ministros do STF e a palavra vagabundos. Né? É muito importante também fazer essa distinção aí para o espectador da CNN, que o crime de injúria ele pressupõe ânimos injuriandi, né? Então, portanto, a intenção de ofender, né? O ânimo de injuriar. E para mim eu não vi ânimo de injuriar, eu vi mais um desânimo, foi um desabafo. Né? Ele fez simplesmente uma colocação jogada aí ao vento de caráter extremamente pessoal num contexto privado. É muito complicado, né? Você imagina se todas as reuniões, né, em diversas esferas, eu sei que a gente está falando aí do poder público, obviamente, mas essas reuniões elas não constituem ato de ofício, elas não são atos oficiais. Ali você deveria ter, idealmente, né, a gestação de políticas públicas, né, a formulação de políticas públicas. E, a partir daí, né, com o devido processo legal, isso se torna medidas oficiais. Agora, o que um ministro fala entre os seus pares, isso é muito mais protegido pelos artigos aí da Constituição, especialmente de liberdade de pensamento, liberdade de expressão, do que por qualquer coisa. Aquilo lá não tem caráter oficial, a não ser que depois ele viesse oficialmente e falasse, não, olha, de fato, eu acredito que os ministros do Supremo Tribunal Federal são uns vagabundos. Isso não aconteceu. Então, isso foi uma coisa falada em âmbito privado para os seus pares, protegidos por liberdade de expressão. Daí seria uma pena se um cidadão privado brasileiro não tivesse direito de fazer esse tipo de desabafo aí entre seus colegas de trabalho, sinceramente. Agora, 2 minutos para cada um nos argumentos. Não, Augusto e depois os argumentos finais. Dá tempo, daí a gente arredonda certinho.
Caio, eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Bom, a fala por si só. Eu não preciso nem fazer nenhum tipo de colocação sequer jurídica. E, assim, reunião privada de praticamente 40 pessoas, entre ministros, assessores, câmeras e cinegrafistas, é um pouco complicado falar. Vamos pegar, então, a frase da ministra Damares. A pandemia vai passar, mas governadores e prefeitos... Acho que aqui não é um desabafo, aqui é uma acusação bastante prática e objetiva. Vou recomeçar. A pandemia vai passar, mas governadores e prefeitos responderão processos. E nós vamos pedir, inclusive, a prisão de governadores e prefeitos. A ministra Damares, acho que ela tem uma pequena confusão aqui na cabeça. Como é que ela vai pedir prisão? Ela não é do Ministério Público Federal, nem da polícia. Eu não sei como é que ela pediria essa prisão. Mas vou continuar. E nós estamos subindo o tom. E os discursos estão chegando. Nosso ministério vai começar a pegar pesado com governadores e prefeitos. Isso aqui, veja bem, incorre em uma série de crimes de responsabilidade. Uma série, assim como dizer que vai armar a população, e aí vai dizer que se for um desabafo também, não é um desabafo, porque no dia exatamente que essa frase é dita, uma portaria triplica o número de munições das pessoas. Não é um desabafo, é uma ameaça. Quem não está vendo isso? O general Heleno, diante de uma não decisão jurídica do ministro Celso de Mello, faz uma ameaça pública num papel oficial do governo federal. Cometeu, pode-se, em tese, outro crime de responsabilidade escancarado. Usar de violência ou ameaça para constranger juiz ou jurado a proferir ou deixar de proferir despacho, sentença ou voto, ou fazer ou deixar de fazer ato de ofício. Artigo 6º da Lei de Crime de Responsabilidade. Nós estamos tapando o sol com a peneira, estamos passando pano para uma série de avisos, de ameaças claras do governo federal. Não há outra interpretação possível para se dar a esses atos. Não são apenas falas, são atos. Agora sim, argumentos finais, 1 minuto para cada um. Podemos começar com você, Augusto, depois o Caio, e aí a gente já divide certinho, pode ser? Eu vou voltar ao final dessa minha fala e ao começo da minha outra fala. Há aqui, obviamente, diferenças políticas, ideológicas, claras em nosso país. Mas o apelo que eu faço é que, mais uma vez, as pessoas que tenham um mínimo de respeito à democracia, a verdadeira direita, ela existe ainda. Os verdadeiros liberais não se podem calar depois das falas e atos que nós ouvimos atônitos desta reunião do dia 22. Não é mais uma questão de esquerda e direita. Não é mais uma questão pró ou não governo Bolsonaro. É uma questão de defender o mínimo Estado democrático de direito, a mínima condição da gente viver em liberdade. Caio? Bom, todo liberal, doutor Augusto, sabe que as armas elas são um instrumento de defesa do cidadão comum contra a tirania. Você tem uma visão deturpada desse direito do cidadão. E a crítica do general Heleno, ela é pertinente, porque ela fala aqui de uma violação reiterada por parte do Supremo Tribunal Federal. E é como diria o Rui Barbosa, né? Contra quem recorrer no caso da ditadura do Poder Judiciário. E aqui a clara invasão de competência reiterada por parte desse tribunal, né? E, em última instância, como previsto na Constituição, no artigo 142, né, as Forças Armadas são, sim, o último bastião da nossa democracia, né? E eu acredito que o tom de desabafo dos ministros nessas falas, ele é inerente a uma situação que você observou. Os ministros falam de um poder que eles não têm. Eles não têm poder de prender absolutamente ninguém no STF. E quando a ministra Damares fala em prender os governadores e prefeitos, perceba que ela limita isso ao devido processo legal. Ela fala que eles responderão a processos e tomara que respondam mesmo, porque eles estão abusando e muito da sua autoridade, isso quando não contratando ilegalmente de forma corrupta, se aproveitando desse momento de fragilidade da nação brasileira. Acabou o tempo de hoje. Obrigada, debatedores. Boa noite a você, Augusto. Até amanhã. Boa noite também. E obrigada, Caio. Boa noite. Até amanhã. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto.